Boa noite, gente. Você pode inclinar sua cabeça, vamos orar? Senhor, nós queremos te entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que o Senhor é algo que nos dá a direção da vida. Você é a própria vida, você é quem nos completa, você é o Rei que reinará para todo sempre, você é o leão da tribo de Judá, como nós cantamos aqui. É nessa noite que o Senhor estará quebrando em nossos corações muitas coisas. Por isso eu oro, Espírito Santo, te convidando muito mais para estar conosco. Você repousa em nosso meio. Construímos um lugar para o Senhor habitar, para que o Senhor possa repousar em nosso meio, Espírito Santo, e seja com prazer entre nós. Que o Senhor venha estar conosco e venha nos dando, Senhor, a mais um dia um senso de nos tornar semelhantes a Jesus. Por isso, Espírito Santo, convence-nos, convence o nosso coração de tudo isso que nós falaremos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um lindo aplauso ao Senhor? Boa noite, gente, tudo bem? Então, vocês viram que eu não toquei hoje, eu acho que alguns perceberam isso, né? Então, para mim não está sendo estranho estar aqui em cima. Até parece que a Daiane veio aqui, nem parece que a Daiane canta quase toda semana, né? Pra querer falar tão rápido assim. Mas, gente, preguei na quinta-feira sobre um tema que eu estarei pregando de novo hoje, a pedido do pastor Evandro. Ele sentiu no coração do Senhor conduzir a igreja nessa noite a nós falarmos sobre o tema que eu preguei na quinta. Então, o pessoal que estava na quinta, eu vou repetir a pregação, mas não vai ser igual, obviamente. Mas eu faço um recado geral para todos. Nessa noite, eu só peço que você abra o teu coração. Sabe por quê? Porque nós vamos ser confrontados aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair daqui doloridas. Vai doer muita coisa hoje. O assunto ele é muito delicado. O assunto ele é muito pertinente nos dias. E hoje eu quero pregar um pouco sobre idolatria, sobre ídolos do coração. E eu vou fazer, você e eu, nós vamos refletir como nós somos idólatras. Como nós temos no nosso coração deuses que roubam o lugar do Deus Criador. Nós vamos conversar aqui nessa noite, nós vamos entender que como nós buscamos a satisfação em tantas coisas que não são o próprio Deus. E pode ter certeza que nós seremos confrontados aqui. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, 7. Nós temos Gênesis 2, Moisés repetindo a história da criação. E ele fala no verso 7 o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo, ou ser vivente. Eu não quero me deter aqui no que nós temos nas versões bíblicas, que mudam talvez de alma vivente, de ser vivo e tudo mais. Eu quero focar no que o Senhor está declarando para nós na língua original. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E nós precisamos entender qual que é a mentalidade do escritor ao escrever sobre alma vivente. A palavra que Moisés utiliza em o homem se tornou ser vivo ou alma vivente, é uma palavra do hebraico que nós temos o significado de nefesh. Esquece a grafia, esquece nome. Eu quero te levar a entender o que significa isso. Essa palavra ela aparece mais de 700 vezes no Antigo Testamento. Então é muito recorrente os autores utilizarem ela. Só que me chama a atenção que ela não é utilizada apenas para denotar vida, mas ela é utilizada para denotar desejo e fome. Ou seja,
O que nós podemos entender aqui? Que na mentalidade de Moisés que estava escrevendo, ele fala o seguinte, que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou fome, desejo, necessidade, apetite, aquilo que o homem precisa para viver. Se nós não nos alimentarmos, nós podemos ter um tempo hábil que nós vamos sofrer, nós vamos viver ali, mas vai chegar num ponto que vai se tornar insustentável o nosso corpo. Assim como Deus ele nos cria com fome, ou melhor, Deus nos cria fome. Nós somos fomes. Eclesiastes, Salomão fala que colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Deus ele cria o homem para ele. Deus ele cria o homem para ele. Eu estava lá em São Paulo ano passado e me veio esse verso à mente e eu comecei a refletir sobre um detalhe que eu nunca tinha percebido em 10 anos de conversão. Que a primeira menção do Espírito Santo atuando na vida do homem é lhe dando vida. Isso significa que a vida não reside no homem, reside em Deus. E ali eu entendi que muitas coisas nos nossos corações estão mortos. Tem muitas áreas nos nossos corações que estão escondidas e estão mortas. Ídolos do coração não é sobre estátuas, não é sobre mitologia grega, mitologia egípcia, não é sobre isso. É sobre o que nós muitas vezes vivemos e não percebemos. É sobre o que muita galera está fazendo agora, dando vida por Bolsonaro e por Lula. Eu achei muito sábia a posição do pastor Evandro e a posição da Graça Church. Mas não tem um fator mais exemplo que nós temos hoje da idolatria por ideologias. Porque a idolatria ela se faz presente muito forte em nosso meio e é muito sutil. Mas nós vamos caminhar sobre isso nessa noite. Então olha só, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o tornou fome. Ou seja, Jonas Madureira no livro Inteligência Humilhada ele diz o seguinte, que Deus criou o homem com fome de Deus. Assim chegamos à primeira definição bíblica sobre o que o homem é. O homem é essencialmente um ser faminto por Deus. Tem uma frase que diz que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Deus ele cria o homem para Deus. Mas o que nós vemos acontecer em Gênesis 3? Gênesis 3 nos relata a história da queda humana. A queda humana ela afeta não somente o corpo humano, mas afeta a parte psicológica, a parte emocional, a parte espiritual e é toda a criação. Nós temos ali um efeito totalmente devastador que é a queda humana. E essa queda humana conversa com os nossos sentimentos, relatando que o seguinte, Deus ele não tira o senso divino do homem. O homem continua com o senso divino após a queda. O problema foi que nós perdemos o senso divino correto, foi deturpado. Agora, depois da queda, o homem que foi criado fome, ele passa a direcionar a fome não mais por Deus, mas por tudo aquilo que o seu coração ansiava. E ali nós temos o início da idolatria. A idolatria é quando nós colocamos e nós suprimos algo onde apenas Deus pode suprir. Então olha só. O homem ele se tornou fome, cai em pecado, agora começa a procurar em todas as outras coisas e começa a criar. Nós sabemos, você deve ter estudado lá nas suas aulas de história, na sexta série, na sétima série, que há 2-3 mil anos antes de Cristo, os homens eles faziam vários deuses. A gente vê isso na Bíblia aqui, e a Bíblia cita deuses falsos como Baal, Aserá, Marduk e tudo mais. Nós vamos ver isso daí. Você já deve ter ouvido falar sobre Zeus, Poseidon, todos esses deuses da mitologia grega. Você já deve ter ouvido ou visto isso em algum filme. Esses deuses, eles surgem pela resposta do anseio humano à revelação divina. Se lembra que eu falei? O homem, ele nasce com fome.
A queda deturpa essa fome e agora o homem começa a criar deuses segundo o seu coração. A criação de Deus foi o homem, Deus criando o homem segundo a sua imagem e semelhança. Devido à queda, o homem cria seus deuses, as suas imagens e a sua semelhança. Nós vemos isso percorrer por toda a história. Nós temos na mitologia grega uma deusa chamada Afrodite, que é a deusa da beleza. Nós vemos o deus Ares, deus da guerra. Mas aí tu pode falar assim, Gui, isso daí é mitologia. Isso não existe mais. Isso aí está em filme, está em livro. Sim. Afrodite, Ares, Atenas, Baal, tudo está hoje em livros. Mas o que levava essas pessoas a adorarem esses deuses não. Continua aí dentro do teu coração. O que levava Jezabel a adorar Baal não é apenas uma estátua. É o que morava no coração pecaminoso dela. E pasmem, muitos aqui têm um coração muito semelhante. Então a idolatria é uma resposta humana ao anseio divino. Mas vamos exemplificar um pouco mais assim, o que é ídolo. Ídolo, segundo Tim Keller no livro Deuses Falsos, é qualquer coisa mais importante que Deus para você. É algo que domina o seu coração, sua imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar é um ídolo. Ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida, e caso você perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. Ídolo é o que te leva a investir tempo, dedicação, dinheiro sem pensar. Se qualquer coisa torna-se mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, e ali você passa a ter o sentido na vida e identidade, isso é seu ídolo. Ídolo é tudo aquilo que nós depositamos a esperança e o desejo da completude, a qual não é Deus. No século IV, tem um cara que se chama Agostinho de Hipona e ele escreve um livro chamado Confissões. E nesse livro ele tem uma frase, que essa frase dá para colocar de legenda de Instagram, para falar a verdade. Que diz assim: o Senhor nos fez para Ele. Ou na linguagem original, fizeste-nos para Ti. E o meu coração só encontra descanso quando eu estou em Ti. Cara, essa é a definição sobre o que não é idolatria. Idolatria é porque nós somos feitos para Deus. E o nosso coração só encontra descanso quando nós estamos nele. Nós temos em todo basicamente Novo Testamento, na revelação da pessoa de Jesus, muitos apontes para a vida, sobre vida. O que é vida? Nós temos lá em João falando que Jesus, as palavras de vida eterna moram em Jesus. Ele é a própria vida. Ele fala no capítulo 1 que o Logos, o verbo divino, se fez carne e nele habitava a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nós não podemos separar Jesus da vida. A vida só temos quando nós estamos nele, porque fizeste-nos para Ti. E o nosso coração só encontra repouso se nós estamos em Ti. Isso daí é o sentido da vida cristã. A vida cristã ela não pode ser separada do descanso em Deus. Porque Jesus não nos fez, Deus não nos fez de uma forma a ter que fazer algo. Muitos falam, e em certas partes é verdade, que o primeiro ministério que Deus deu para o homem foi a família. Não é bem assim. O primeiro ministério que Deus deu para o homem foi cuidar do jardim. É o sacerdócio, porque Jesus não nos faz para ter, nos faz para ser um sacerdote. Ele nos faz para ser alguém dependente dele. O que o homem vive há milhares de anos procurando, nós encontramos em uma pessoa chamada Jesus. Cara, evangelho é isso. Por isso que quando nós começamos a nos preocupar com outras coisas, nós perdemos o sentido da vida.
Você pode ter percebido que talvez os piores momentos da sua vida de fé foram os momentos que você sentiu não ter mais vida. Você podia estar trabalhando, com família, com casa, com carro, sei lá. Mas a sua vida, tu dizia assim, nossa, cara, não tem mais propósito de vida. No início desse ano, eu fui confrontado com alguns questionamentos a respeito da fé. E quando passou um momento da possibilidade de Deus não existir, eu disse para mim mesmo que eu poderia morrer. Porque eu não consigo associar a vida se não for com a pessoa de Deus. Porque é nele que estava a vida. É nele que está a vida. Nele mora as palavras de vida eterna. Porque o Senhor nos fez fome, apetite, sede. O Senhor nos fez necessidade de algo. E nós encontramos esse algo apenas em quem nos criou. Herman Bavinck, em Maravilhas de Deus, ele abre um livro de 700 páginas, dessa grossura esse livro, e ele abre o livro dizendo assim, Deus e somente Deus é o bem supremo do homem, e é nele que nós temos a manutenção da vida. Não é somente Deus nos dá, é nele que reside a vida. Só que por causa do efeito da queda, nós começamos a procurar a vida em outras coisas, e isso se chama idolatria. Então, segundo Tim Keller, ele fala em deuses falsos que idolatria é tudo aquilo que você perde o seu tempo, a sua vida, é aquilo que você dedica totalmente o seu dinheiro, é o que você perde o sono, é o que te deixa preocupado. Idolatria é tudo aquilo que você, quando pensa em perder, parece que acabou sua vida. Idolatria é tudo aquilo que você olha e diz assim, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Isso é idolatria. Porque nós colocamos algo, a esperança da completude em algo que não é Deus. Nós procuramos aquilo que somente Deus pode nos dar. E isso é idolatria. E deixa eu falar bem a real. Eu já fiz muito isso. Eu já fiz muito isso. E eu não tenho vergonha de admitir isso. Porque o Senhor sabe o quanto que eu me arrependo de ter colocado a minha esperança em coisas que eu estava fazendo, eu queria fazer, até encontrar satisfação e completude num nome chamado Jesus. E é basta isso daí. Mas eu quero exemplificar, eu quero trazer à tona, na palavra de Deus, uma história, uma narrativa que fala sobre isso. Olha só, Gênesis capítulo 29. Gênesis 29, 16. Nós temos a história de um cara chamado Jacó. E olha só o que Moisés ele nos conta. Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha uma bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão, trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Daí Labão responde, melhor entregá-la a você do que a qualquer outro. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Deixa eu contextualizar essa história. Abraão, se lembra de Abraão? Abraão, né? Pai da fé e tudo mais, teve que Deus pediu para sacrificar Isaac, não sacrifique e tudo mais, todas histórias que todos nós conhecemos. Então, Isaac é o filho da promessa, o filho ao qual Deus ele tinha prometido a Abraão sobre que todas as nações da terra seriam abençoadas. E Isaac então encontra uma mulher e nessa mulher eles acabam engravidando e tudo mais. E é feita uma profecia sobre essa gravidez. Essa profecia era de que o filho mais novo seria servido pelo filho mais velho. Primeiro, que isso na mentalidade hebraica daquele tempo era totalmente fora de curva. Porque sempre era primeiro o primogênito, o primeiro filho, que daria seguimento à honra da casa. Era sempre o primogênito. Jesus é o primogênito da nossa família.
A Bíblia fala isso. Então, Isaac recebe. Isaac e Rebeca ouvem essa profecia. Então chega o dia do nascimento. E esse nascimento já nasce meio embaçado. Porque Jacó, ele nasce agarrado ao calcanhar de Esaú, seu irmão mais velho. Então, Esaú nasce, Jacó nasce agarrado, primeiro filho Esaú. Teoricamente, pela linha normal, Esaú seria o próximo a seguir a honra familiar. Jacó o segundo filho, azar o dele. Mas lembramos que tinha uma promessa em cima de Jacó, que Jacó seria servido. O filho mais novo seria servido. Então, começa a crescer. Isaac, então, ele olha Esaú, o filho mais velho, e começa a ver que Esaú tem habilidades de caça e tudo mais, e ele começa a dar mais bola para Esaú do que Jacó. Moral da história. Chegou no momento da vida de Jacó, que Jacó trai o seu pai, trai o seu irmão, e sai corrido da sua casa, e ele chega a esse lugar que é uma outra cidade, ao qual está uma outra parte da sua família. Então, nesse contexto aqui, nós temos Jacó totalmente corrido da sua casa. Ele fugiu lá, traiu todo mundo e se mandou. Nesse meio tempo, teve alguns encontros com Deus e tudo mais. Então, ele chega e ele olha uma mulher. Na verdade, ele olha uma família. Labão, ele diz assim: Jacó, não é certo que você esteja aqui conosco e você não trabalhe. Trabalhe com nós. Só me diga qual que é o teu salário. Aí Jacó, ele olha para uma das filhas dele. E a Bíblia grifa isso. Que Raquel era uma mulher muito bonita. Ele pega, ele olha e diz assim: eu vou trabalhar 7 anos para ter essa mulher junto comigo. Jacó teve uma vida conturbada. Nele estava uma promessa, ao qual seu pai, ele não correspondeu a isso. Ele sai da sua casa totalmente ferido e sai da sua casa trapaceando. E ele encontra em Raquel uma coisa: a satisfação da vida. Ele olha para uma mulher e diz assim: nossa, cara, aqui eu fui uma tranqueira todos os anos da minha vida. Desde que eu me conheço por gente, sou uma tranqueira. Agora eu encontrei a mulher da minha vida e eu vou trabalhar 7 anos. Tem um erudito e um professor de hebraico que nos fala que a frase em hebraico, ela denota que Jacó estava perdido de paixão por Raquel. Ele estava perdidaço, ele estava vendo Raquel como uma deusa. Ele estava vendo Raquel uma completude que somente Deus poderia dar. Ele olhou para Raquel e disse assim: quando eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver casado, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele salário, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele trabalho. Foi esse pensamento que Jacó teve com Raquel. Só que tem um porém. Olha o que aconteceu. Ali, nós temos o contexto de que Jacó trabalha os 7 anos. Então, trabalhou 7 anos, para Jacó parecia alguns dias. A Bíblia não fala nada durante 7 anos. Então, para denotar de fato que pareceu alguns dias apenas, pode ver que em um verso passa 7 anos. E ele fala uma frase que é o seguinte: cumpri minha parte do acordo. Agora, dê-me minha esposa, para que eu me deite com ela. Nem na época, essa frase é normal. Seria o equivalente de nós chegarmos a um pai e dissermos assim: cara, me dá tua filha que eu quero ir para a cama com ela. Porque Jacó, ele estava tão obcecado por Raquel, que o que ele mais queria era tê-la. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Quantas vezes nós tivemos a Raquel na nossa vida? De nós olharmos para algo, a gente, passou aquela vida sofrida, alguns, daí eles olham e dizem assim: nossa, a minha redenção, a redenção da minha vida está casando, está trabalhando, está estudando. Aí a pessoa, ela parte a vida inteira para estudar, não para ser, não para exalar a glória de Deus, mas para, eu vou dizer para o meu pai que eu servi nessa vida. Idolatria. Idolatria. Pessoas que se casam para preencher vazio, idolatria.
Jacó encontrou em Raquel a satisfação da vida. Só que aqui nós temos uma reviravolta na história, porque ele diz assim: agora dá minha esposa, cara. Eu quero ir para a cama com ela. Eu trabalhei 7 anos. Meu Deus, gente, 7 anos para ter uma mulher. Parecia alguns dias. Trabalharia, Cleverton, 7 anos para ter, né? Também. Só que aqui nós temos uma reviravolta. Porque eles vão para o casamento. Eles estão lá no casamento. E a Bíblia diz que Labão, ao anoitecer, ele não entrega a Raquel, ele entrega a Lia. Nos versos antes nós lemos que Lia ela era feia, Raquel era bonita. Então, se nós temos isso grifado, e são poucas as vezes na Bíblia que nós temos descrição física. Poucas vezes. Tanto que nós não temos nem descrição física de Jesus. Então, quando a Bíblia grifa descrições físicas, é porque algo está comunicando para nós. E nesse momento está comunicando que aquela mulher que era linda e se tornou um objeto de desejo de Jacó, tem uma irmã feia que ninguém quer. Então, ao entregar Labão ele pega e entrega a Lia. Então Jacó estava bêbado da festa, tudo indica. Então ele acorda depois de ter passado uma noite. Imagina, o cara trabalhou 7 anos, passou a noite. E ele acorda e ele não vê a mulher desejada. Ele vê a irmã feia. Imagina o susto que esse cara não deve ter tomado. Então ele chega diante de Labão e diz assim: cara, tu trapaceou, velho? E aí, qual vai ser? E ele diz assim: cara, tu não sabe que aqui na nossa região, aqui nas nossas terras, nós temos um costume de entregar antes a filha mais velha para casamento do que a mais nova. Aí entra Lia na história. E eu quero me focar agora em Lia. Esquece Jacó. Tá? Jacó adorava Raquel, tudo mais, agora nós temos Lia. Lia foi uma pessoa rejeitada na vida. Porque, ao que tudo indica, o pai quis dar uma despachada nela. Tipo assim: vai, ninguém vai casar contigo, vai, agora é minha chance, te manda. E ele casa. E Jacó, ele diz assim: tá, beleza, ok? Então, só que assim, ó, eu vou trabalhar mais 7 anos, você me dá Raquel. Beleza? Beleza. Cara, o cara trabalhou 14 anos para ter uma mulher, porque ele não iria se satisfazer com Lia. Olha o objeto de adoração que Jacó teve em Raquel, mas ele não teve em Lia. Lia foi lá, se tornou uma mulher totalmente rejeitada, até pelo seu marido. Só que nós temos agora o foco em Lia, que tem uma diferença. Lia, ela tem filhos, Raquel é estéril. E naquele tempo nós temos algo que quem era estéril era passível. Eles interpretavam como se fosse uma maldição. Então lá no verso 31, nós temos os filhos de Lia. Olha só, quando o Senhor viu que Lia não era amada, ou seja, Jacó rejeitava porque ele amava Raquel e ele não amava Lia, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, chamou de Ruben, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Segundo filho se chama Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Terceiro filho, Levi: certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Olha só, Jacó amava Raquel a ponto de trabalhar 14 anos. Casou com Lia porque o pai despachou, certo? Agora Lia encontrava uma idolatria também. O foco da vida dela era conquistar o amor de Jacó. E ela gastava o seu tempo, a sua dedicação, o seu dinheiro, o seu propósito de vida para conseguir o amor. E ela começa a engravidar. E o primeiro filho já fala. O primeiro filho, tu pode voltar lá no 31, por favor? Lá, o primeiro filho que ela tem, ó, o 32, perdão. O Senhor viu minha infelicidade, agora o meu marido me amará. O filho era para suprir uma carência de qual ela não tinha o marido. Olha só, Lia tinha o corpo do marido, mas não tinha paixão. E hoje o que nós vemos é uma adoração igual. Tem muitas pessoas que são ali fora,
com corpos disponíveis, mas sem paixão nenhuma para dar. Idolatria. Voltando à história, o Senhor viu minha infelicidade, agora meu marido me amará. O foco de Lia ao ter filhos era o amor do marido. Então ela engravida pela segunda vez. E diz, o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Então, de novo, o filho era para suprir, para tentar conquistar o Deus da vida dela, que era Jacó. O terceiro filho, certamente, dessa vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Olha só a mente dela, ela estava fazendo tudo para conquistar o amor daquele cara que tinha rejeitado, que tinha trabalhado 14 anos. Ou seja, aquela rejeição que Lia nutriu durante a vida inteira, ela olhou em Jacó agora, a redenção da vida dela. No dia que eu tiver o amor desse cara, eu vou ser feliz. Só que nessa história, Lia foi a única que aprendeu algo decente. Porque aqui nós temos 3 filhos. E ela vai para o quarto. E no quarto é o que tudo muda. Porque no quarto filho, ela diz assim, chamou o de Judá, pois disse, agora eu louvarei o Senhor. Porque ela entendeu que a satisfação da vida dela não estava em ter filhos para agradar o seu marido, não estava em conquistar Jacó, estava no louvor ao Senhor. E são tantas coisas loucas que às vezes a gente não consegue mensurar, né? Mas ela teve Rúben, Simeão e Levi. Só que teria que dar seguimento à promessa de Abraão que as nações da terra seriam benditas. E adivinha de qual filho de Jacó Jesus nasceu? Adivinha de qual linhagem Jesus nasceu depois de 2000 anos? Daquela mulher, Lia, que teve um filho chamado Judá, ao qual ela dedicou esse filho a Deus. Ela não dedicou o seu filho a ganhar o amor do marido. Ela não dedicou o seu filho a ganhar, agora, meu Deus, eu preciso de mais um filho para ganhar o amor do meu marido. Não, ela disse assim, eu tive Judá, e agora louvarei o Senhor. E é nisso que nós chamamos Jesus de leão da tribo de Judá. Porque Deus escreve certo, em linhas certas também. São coisas loucas. Mas nós precisamos da resposta de Jesus ser a suficiência. Tudo além de Jesus é idolatria. Tudo além de Jesus é idolatria. Então, qual que é o lance mais perigoso da idolatria? Eu e você não percebemos. É muito sutil. É muito sutil nós amarmos uma mulher, um filho, amar a igreja. Mas não é o amor puro, é o amor idólatra, ao qual nós morremos por isso, mas não morremos por Jesus. Não é errado ter dinheiro, é errado amar o dinheiro. Não é errado ter família, ao contrário, nós temos que ter. Agora é errado nós amarmos mais essa família do que a Deus, sabe por quê? Porque todo amor que provém de idolatria é um amor deturpado, é um amor falso, é um amor corrompido. Um filho que é amado à base da idolatria, ele não é amado. O Keller, em Deuses Falsos, esse livro, ele fala da história de uma mulher que tinha o anseio de ter filhos. E ela tem 2, nossa, filhos lindos e tudo mais. Só que tem um problema, cara. Ela dedicou a sua vida inteira para ter esses filhos. E a resposta do coração dela não estava na satisfação em Deus, estava nos filhos. Esses filhos que antes foram um sonho, passam a ser um pesadelo. E é assim comigo você, não te engana. Porque o meu sonho por 5 anos era ter uma banda. Eu dediquei tempo. Em outubro de 2018, eu chorei porque talvez eu nunca ia ter essa banda. Em 2020 eu tive. Nós lançamos música, vamos parar em rádio. Nós vamos tocar semana que vem em Canoas. Tudo certo. Sabe o que eu encontrei? Que a minha felicidade não estava nisso. Porque eu fiz um ministério um Deus. O que
Jacó teve com Raquel de encontrar satisfação nela, o que Lia teve com Jacó de querer encontrar satisfação nele, o que essa mulher teve de querer encontrar satisfação nos filhos, foi a mesma coisa que o Guilherme teve encontrar satisfação na obra de Deus. E eu vi que o meu coração estava vazio. É sutil. É muito sutil. Tem pessoas que idolatram animais de estimação. Tem pessoas que idolatram seguidores do Instagram. Tem pessoas que idolatram a figura de um pastor. E agora o pior tipo de idolatria. Tem pessoas que idolatram a si mesmas. Há 4.000 anos atrás nós tínhamos deuses da guerra, deuses do amor, deus da fertilidade. Hoje nós temos o sexo ali fora. Hoje nós temos o poder ali fora. Hoje nós temos qualquer coisa ali fora que sacia essa tranqueira de coração que procura tudo menos em Deus. Isso é idolatria, cara. E o Senhor quer quebrar a idolatria do teu coração hoje. E é por isso que eu falei no início que você viesse de coração aberto. Porque é difícil nós dizer não, porque eu adoro a Deus. Não adora, velho. Não adora, porque quando a dificuldade financeira bater, você vai, primeira coisa, talvez até roubar para ter isso. É quando você tem um acesso do emprego negado, você tem uma promoção negada, que você agora corre de Deus e não corre para Deus, sabe por quê? A tua satisfação está nos seus R$2.000 por mês. Tem muitos bilionários que lutaram a vida inteira para ter aquele dinheiro. Chegaram lá e viram que a satisfação não está inteira. O Guilherme viu que a satisfação não está em ter uma banda para Deus. Olha que sutil é tudo isso. E hoje o Senhor Ele quer quebrar isso dentro de nós. Porque não adianta nós clamarmos por avivamento se nós não adoramos verdadeiramente o Deus do avivamento. Você sabia que o avivamento pode se tornar um ídolo? Porque avivamento é o que Deus faz, não o que Deus é. Avivamento é o que Deus faz em resposta a corações puros. Mas pode se tornar um ídolo. A questão é, quando você clama por avivamento, porque nós amamos falar sobre isso. E eu amo falar sobre isso. Eu amo avivamento. Quem esteve aqui nas aulas da história sobre avivamento, viu a empolgação que foi eu passar essa aula, porque eu amo. O problema é que nós idolatramos até um movimento que Deus faz, mas não o próprio Deus. Então nós começamos a entrar naquela porta e dizer, hoje o culto não foi bom. Por quê? Porque foi tão calmo o culto hoje. O culto não é para ti, cara. O culto não é para mim. O que eu toco não é o que eu quero. O que eu toco é para a honra e glória do Senhor. Porque avivamento é uma resposta a corações puros e não um objeto de idolatria. Então, nós precisamos nos precaver desses ídolos. Lia, quando entregou seu coração a Deus, ela teve sua vida de volta, ela teve sua vida restaurada. C.S. Lewis diz em seu livro 4 Amores que o amor torna-se um demônio no momento que ele se torna um Deus. O amor torna-se um demônio no momento que ele se torna um Deus. Romanos capítulo 1, verso 18. Olha só o que Paulo fala na carta aos Romanos. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, que é o fato de nós termos um senso divino, de procurarmos em Deus, deveríamos procurar em Deus, mas nós procuramos em outras coisas. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram.
Em vez disso, começaram a inventar ideias, idolatria, tolas. Com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa, porque toda idolatria é como se fosse um óculos escuro. Nós começamos a olhar através disso. As pessoas que têm como o Deus o sexo, elas começam a olhar homens e mulheres como um objeto. É por isso que a indústria pornográfica movimenta trilhões de dólares por ano. Sim, eles dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E aqui, pode passar. Trocaram a grandeza de Deus por imagem de seres humanos mortais, bem como de animais, aves, animais, répteis. As estátuas eram uma resposta do coração. Ok? E aqui é onde eu vou frisar. Por isso Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos, seu coração. Por isso que a pior idolatria que você podemos ter é das nossas vontades. Porque quando eu e você fizemos o que nós queremos, nós vamos dizer assim, olha que legal, cara, tudo que está acontecendo na minha vida, eu quero fazer, é a minha vontade isso, eu vou ser quem eu quero. Vai chegar lá no final, nós vamos estar vazios. Porque nós não fomos feitos para nós. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração encontra repouso só quando nós estamos em ti. Por isso que é um castigo de Deus nos entregar a nós mesmos, porque nós somos tudo umas tranqueiras. Que nem diz o Léo, uma das frases que eu mais falo, nós somos maus. Com esse resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. E aqui eu paro isso. E eu quero que você abra em Atos 17, 22 para finalizar. Que eu quero dar um outro panorama prático de que Paulo viveu sobre essa questão de idolatria. Contexto. Paulo estava numa cidade chamada Atenas, na Grécia. Você sabe que a Grécia era um lugar onde tinha muitos deuses. Então Paulo começa a pregar o evangelho. Ele diz, Paulo, tu tá louco? Como é que um Deus pode ressuscitar? Isso é impossível. Então Paulo diz assim, homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Deixa eu te explicar o que significa esse ao Deus desconhecido. Lá na Grécia, lá em Atenas, ali é um lugar chamado Areópago. Tinha muitas estátuas de deuses. Pegou? Muitas estátuas, altares. Tinha Zeus, Atenas, Ares, Afrodite, Poseidon, todos. Começou a ter uma peste em Atenas. Anos antes de Paulo. Muitos anos antes. Então, eles fizeram lá, o pessoal lá da Grécia, eles disseram assim, nós estamos passando por essa peste, né? A peste. Um desses deuses aqui, que são os nossos deuses, eles vão curar essa peste. Mas vamos ver qual deles vão. Então nós vamos largar animais e esses deuses vão se deitar na frente desses altares. Porque você reparou, pois enquanto andava, reparei em diversos altares. Então, uma dessas ovelhinhas, eles vão parar nos altares. Então, largaram as ovelhas e eles começaram a passar. Eles passaram para o altar de um Deus, altar de outro Deus, altar de outro Deus. Aí chegou no lugar onde não tinha nenhum altar. E é ali que as ovelhinhas repousaram. Isso não pode. Como é que elas se deitaram no lugar onde não tem nenhuma estátua? Beleza, vamos erguer. Talharam o altar e botaram Theos Agnostos, Deus desconhecido. Deus desconhecido. Esse Deus curou Atenas de uma peste, beleza. 300, 400 anos depois chega Paulo. Paulo pregando sobre Jesus, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele veio nos dar a vida e tal. E começou a pregar e ele começa a dizer, eu reparei, cidadãos dessa cidade, que vocês têm muitos altares. Mas tem um altar que eu reparei. Está escrito, ao Deus desconhecido. E é esse Deus a qual me refiro. Você se lembra que eu falei que a construção de deuses em estátuas era um anseio pelo coração? Então, olha só. Paulo ele começa a dizer, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é exatamente aquele que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por homens.
E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Na cabeça daqueles povos, os deuses, eles precisavam ser adorados. Para o nosso Deus, Deus, ele é adorado. E ponto final. Ele não necessita de adoração. Tozer, no livro Conhecimento do Santo, ele fala que se todos os homens fossem ateus, Deus, ele não perderia a sua glória. Ele mesmo dá o fôlego e a vida a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus. E tateando. O que é tateando? O que é tateando? É quando tu está cego e tu vai apalpando. A cegueira é a idolatria. E nessa ânsia de encontrar Deus, eles começaram a fazer deuses. Que é aquilo que eu comentei antes. Mas tem um porém. Todos os deuses que eles faziam pelo seu próprio coração eram deuses falsos. Porém o nosso Deus, ele não está longe de nós. Então Paulo ele fala no verso 28. Não teve essa pausa no discurso de Paulo, tá? Ele estava... Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Mover, viver e existir. Se eu pudesse resumir, tem uma palavra que eu quero que você entenda nessa noite. Satisfação, suficiência. A cura da idolatria é nós termos a suficiência numa pessoa chamada Jesus. Nós idolatramos as coisas menores dessa vida. E eu quero contar um pequeno testemunho para finalizar. Que eu contei no improviso aqui na quinta-feira. Nós temos um pensamento muito meritocrático. Ou seja, eu trabalho para ter, certo? A maioria de vocês tem, eu tenho. E nós precisamos trabalhar para ter sim. Então nesse pensamento, em julho desse ano, uma pessoa me convidou para ir para Florianópolis. Eu disse, meu Deus do céu, velho. Para Floripa, cara. Que tri. Nós vamos lá na igreja tal. Meu Deus. Aí quando ele falou assim, não, a gente vai sem custo. Eu disse, meu Deus. Obrigado, Senhor. Ai. Obrigado, Deus. Nós vamos com o nosso carro. Nós temos o nosso apartamento. Louvado seja Deus. Obrigado. Então nós fomos para Floripa na sexta. A gente saiu na sexta. No sábado nós fomos para a cidade lá e tudo mais. E a gente foi. Já estava sendo um milagre ali. Tá ligado? Porque, cara, não é qualquer pessoa que paga uma viagem. Né? Aí vamos lá para a cidade. Vamos para a ilha. Gente, que cidade bonita. Eu caio bem lá na cidade, né? Vou ser bem sério, né? Vou fazer bem, né? Eu vou combinar. A gente foi almoçar num lugar que é Santo Antônio da Lisboa, uma das praias mais bonitas que tem lá. Eu só fui nessa, por isso que é uma das praias mais bonitas. Tá, eu fui lá em Santo Antônio da Lisboa e nós paramos, nós sentamos. Eu tenho prova disso. Tenho testemunhas. Aí a gente abriu, cara, coisa mais linda. Se quiser, vai lá no Instagram, vocês vão ver as fotos lá. E aí a gente pegou, a gente sentou, cara, coisa mais linda. Sentei assim, comecei a folhear o cardápio. Eu não conseguia nem entender o que o cardápio dizia, tanta coisa difícil. Só que o que mais me chamou, que eu entendia muito bem, foram os preços. E tem gente que sabe que cidade grande, cidade turística, os preços não são baixos. São muito caros. E eu comecei a olhar assim, um prato 150, outro prato 160, outro prato 170. Eu disse, um pãozinho com mortandela agora cai bem. Aí então o cara que nos levou, ele disse assim, eu posso pedir uma coisa? Eu falei, claro, né? Óbvio. E aí esse cara pediu e tudo mais. A gente comeu um almoço assim, fenomenal. E eu comecei a ficar mal, porque eu pensei assim, ele vai pagar, pelo visto. Não, sério mesmo, ele vai pagar. E o que eu posso fazer para retribuir isso? Porque eu trabalhei para ter. E agora eu não estou trabalhando e estou tendo. Que idolatria. Idolatria do próprio orgulho. Idolatria de si mesmo. Idolatria das próprias mãos. E esse cara então, ele vai lá, ele paga. Esse almoço deve ter dado 300, 400 reais, não sei.
Daí na noite, eu fui deitar, eu fui dormir, a gente saiu, a gente foi muito... Meu Deus, foi com a mais boa aquela viagem. Só que quando eu deitei, eu tive uma crise existencial. Em Porto Belo, na praia, de graça, eu tive uma crise. Porque eu parei, e o Senhor começou a falar, isso é um presente meu para ti. E eu comecei a dizer, eu não quero. Se é assim, eu não quero. Porque eu não estou podendo fazer nada em troca para retribuir. E o Senhor começou a moer. Porque o Evangelho é sobre isso. Eu e você, nós não temos nada a oferecer para Deus. Isso se chama suficiência. Isso se chama cura da idolatria. Todos os deuses da antiguidade, eles pedem coisas que se tornam insustentáveis. Deuses, e a Bíblia fala, Jesus fala, não servis a Deus e ao dinheiro. Ele coloca o dinheiro a um patamar de Deus, sabe por quê? Porque Deus, ele fala assim, me adora, cara, me adora. Me adora porque eu te criei para você. Você vai ser completo em mim. O dinheiro, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai dizer, me adora. A única diferença é que o dinheiro, ele pode ser um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E vai chegar num momento que o dinheiro, ele vai te pedir coisas que você não vai mais conseguir entregar. E a partir dali você vai começar a passar a perna, a roubar, a enganar, a fazer. O sexo é a mesma coisa. O poder é a mesma coisa. Por que você acha que há 100 anos atrás nós tivemos 2 guerras mundiais? Por que você acha que lá na Ucrânia e lá na Rússia está tendo guerra? Poder! O resultado do coração humano tentando suprir o vazio de Deus. Sabe por que muita galera entra aqui dentro e diz assim, pastor, não me deu oportunidade, porque é idólatra. Idolatra o seu próprio ministério. Você sabia que eu viver na dependência, eu alegrar vocês, o senso de comparação, que mata muita gente. Isso é idolatria. O Instagram está aí para ver isso. A gente mensura as pessoas por likes. A gente mensura pessoas por seguidores. Eu já excluí foto do meu Instagram porque tinha pouca curtida. Idolatria. A gente posta um vídeo e isso não dá curtida. Azar, velho. Tu faz pra quem? Olha, eu amo a pessoa, eu não sou retribuído. Azar. Tu faz pra quem, cara? Idolatria. Você percebe que não está longe. Você percebe que está ali dentro isso. Você percebe que aquele negócio de você vir para a igreja, meu Deus do céu, ninguém dá bom dia aqui, cara. Idolatria, sabe por quê? Você ama mais a resposta das pessoas do que a resposta de Deus para o teu coração. E é isso o que o Senhor, Ele não quer trazer num campo de teoria nessa noite. Ele quer quebrar, e dói. E dói. E dói. Gregório McNutt, um dos maiores homens de Deus, ele tem uma frase numa de suas músicas que diz assim, queima, Senhor, queima, 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 queima com teus olhos de fogo, todo amor rival ao teu no meu coração. Sabe que é bonito nós cantamos, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, porque nós temos outros amores dentro dessa tranqueira de coração, que é o meu e o seu. Idolatria. Para finalizar, eu quero que você grave no seu coração umas coisinhas, rapidinho. Você que está aí, que é idólatra de amor, é codependente de pessoas. Você vive na expectativa que pessoas respondem o que Deus pode responder. Ou uma pessoa que de fato ela só procura sexo, que nem está ali fora. Se você tem isso no seu coração, eu quero te entender que a tua cura está a entender que Jesus é o noivo perfeito. Jesus é o noivo que nos pega todo maculado, todo pecaminoso, e Ele nos limpa com seu amor e graça.
Assim como a noiva e o noivo de Cantares, o Senhor nos ergue a mão para que nós possamos nos tornar semelhante dele. Então você que está aí, que depende da aceitação de pessoas, entenda que a única aceitação que você tem que ter de Deus e não das outras. Essa é uma idolatria. Corta isso do teu coração. Você que idolatra sexo, eu não preciso nem falar, né? Questão sexual, totalmente desagradável ao seu próprio corpo, à sua própria moral, à sua própria vida social. E o Senhor quer te curar e te dizer que o Senhor tem pureza para o teu coração. Amém? Dinheiro, você que é idólatra de dinheiro, que é o mais comum. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus, embora Jesus fosse rico por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornarem ricos. Riqueza não é sobre ter, é sobre ser. A Bíblia fala que não é pecado ter dinheiro, é pecado o dinheiro te ter. Então, para você entender que a cura da tua idolatria do dinheiro é entender que Jesus foi pobre por ti. E eu tive isso. O Senhor me deu essa cura há 1 ano atrás, ao qual o Senhor disse assim: eu sou tua herança. E eu fui ler Salmo 73, do nada, Salmo 73. O Senhor me fez ver a minha conta bancária. Eu me lembro até hoje, o layout do aplicativo do Sicredi determinado, o Senhor me fez ver isso daí. E estava lá o saldo da conta que eu tinha dinheiro guardado. E ele disse assim: até hoje a tua segurança foi esse dinheiro, mas a partir de hoje eu sou tua herança. E na hora me veio o Salmo 73. Eu disse: o que tem Salmo 73? Vou abrir Salmo 73. Fala da história de um salmista que se sentia injustiçado porque Deus abençoava o ímpio. Mas no final ele diz assim: mas eu sei, Senhor, que não há na terra alguém como você. O meu coração te deseja, o Senhor é a minha herança. Podem o meu corpo e o meu coração fraquejar, o Senhor continua sendo minha herança. Essa é a tua cura para a idolatria. Você não pode não ter dinheiro. Você pode ter, tem que trabalhar mesmo. Mas não se torne isso um Deus. Se torne isso para algo para a honra e glória do Senhor. Converta o seu dinheiro, não em dólar, nesse momento, né? Converta ao Senhor o seu dinheiro. Richard Baxter tem uma frase sobre Salmo 23, que essa é forte, hein? Reajam quando falar essa frase, por favor. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Isso é forte, hein? Porque nele está a suficiência. Você que tem idolatria de poder e glória, você precisa estar com poder, você precisa ter esse anseio. Entenda que o Senhor é soberano. O orgulho te leva à morte e é um lugar de solidão. Ele te levará a um dos lugares mais escuros da sua vida. E como toda idolatria, ele vai te pedir coisas que vão se tornar insustentáveis, diferente da presença de Deus. Mas a cura para isso é nós entendermos que o Senhor é manso e humilde. Amém? E agora o último, que de fato eu acabo. Você que idolatra a obra de Deus. O Senhor não quer o teu serviço por causa das mãos dele. O Senhor não quer as tuas mãos. O Senhor não quer os teus pés. O Senhor quer o teu coração. A resposta do coração é o que vai levar você a caminhar e servir a Deus. Eu não sei se você está disposto nessa noite a quebrar esses ídolos do seu coração. Eu não sei. Eu não posso sondar o teu coração, mas tem um que sonda. E te conhece. E conhece não somente o que se passa, mas os intentos do que se passa no teu coração. E eu oro para que nessa noite você possa ter os olhos somente na pessoa de Jesus. Tem uma frase de Agostinho no final do livro, num dos seus livros, Confissões dele, que ele fala a seguinte frase: feriste-nos o nosso coração com a tua palavra. Ferir dói, mas ele vai te ferir nessa noite. Velho. Se teu coração está aberto, Deus ele vai fincar a palavra dele nele. Feriste-nos o coração com a tua palavra. Mas essa frase não para por aí. Feriste-nos o coração com a tua palavra. E desde então, eu te amei. Fizeste-nos para ti. E o nosso coração só encontra repouso
se nós estamos em Ti. Fique de pé nessa noite.